Olá, fala galera linda do meu coração, uma boa tarde para vocês. Espero que vocês tenham uma semana maravilhosa. Essa semana que está se iniciando, né? Hoje é terça-feira, né? Estamos iniciando aí a semana. Espero que todos vocês possam estar bem, com saúde, na medida do possível, né? Continuamos aqui na torcida e na expectativa que tudo, né, se resolva, que tudo fique bem, né? Isso aí. Então vamos lá, pessoal, vamos para mais uma aula da semana. Deixa só um minutinho aqui, peraí. Pronto, voltei. Só para melhorar um pouco mais a acústica aqui, ok? Bom, galerinha, hoje nós vamos iniciar falando sobre um assunto muito legal, tá? Que é sobre a independência dos Estados Unidos e também da América Espanhola, tá? Então vamos iniciar aí nosso módulo 9 do nosso livro, tá? Abra o livro aí, quem quiser acompanhar comigo ou quem quiser só acompanhar aqui pela aula, tá? Pessoal, recadinho importante aqui que eu trago para vocês. Hoje vai estar iniciando aí o trabalho, né, no caso da minha matéria, né, vocês já devem ter iniciado com outras disciplinas, o trabalho avaliativo. O que é esse trabalho avaliativo? Né? São 10 questões, todas objetivas, né, para que vocês possam estar marcando. Ela vai estar postada tanto no plural quanto no Google Classroom, tá? É muito importante que você lembre de uma coisa, você não pode fazer pelas duas plataformas. Você só tem direito de fazer apenas em uma plataforma. Caso você faça pelas duas, automaticamente a sua avaliação vai estar, o seu trabalho avaliativo, né, vai estar anulado. Não tem como, né? Que muitas das vezes você tira uma nota em uma plataforma e tira outra nota em outra plataforma. Então não pode. Ou você faz pelo plural ou você faz pelo Google Classroom. Pelas duas não tem como, tá, pessoal? Tá bem fácil. O que eu estou cobrando? Eu estou cobrando apenas o módulo 1, 2 e 3, que fez parte das nossas aulas presenciais lá do primeiro bimestre, tá? Vale 10 pontos e depois a coordenação vai divulgar a nota de vocês. Beleza, galera? Então vamos lá para a nossa aula sobre a independência dos Estados Unidos. Eu não me recordo se eu deixei atividades de casa da semana passada, né? Mas enfim, depois nós vimos aqui. Bom, galerinha, antes de se chamar Estados Unidos, né, aquelas terras lá da América do Norte, que hoje é os Estados Unidos, ela se chamava 13 colônias, as 13 colônias da América, né? E como que vai ter origem essa libertação? Vocês sabem que essas 13 colônias eram colônias da Inglaterra, né? E existiam também locais lá na América do Norte que também tinham terras que pertenciam também à França, tá? Mas isso é outra coisa que vocês vão saber depois, tá? Bom, galera, essas colônias britânicas lá do norte do continente americano, elas possuíam mais liberdade, né, em relação à metrópole e quando comparadas, né, com a espanhola e com a portuguesa, né? Por exemplo, o Brasil, que era uma colônia portuguesa, você vê o rígido controle que os portugueses tinham, né, sobre suas colônias. Também colônias espanholas, né? Os espanhóis tinham um rígido controle sobre as suas colônias. Só que a Inglaterra ela não tinha esse controle, ela não tinha essa fiscalização forte como outros países que possuíam colônias tinham, né? E não é à toa que elas vão ser a primeira, né? Vão ser as primeiras a realizar o processo de independência, né? Justamente porque não tinha aquele controle severo sobre as colônias, né? E embora pareça até um pouco contraditório, né? Essa liberdade, ela que vai iniciar, ela que vai fomentar, né, o processo de autonomia, até mesmo de outros, né? De outras colônias pelo mundo afora. Né? Então nós vamos ver que em meados, né, do século XVIII, a Inglaterra ela vai acabar alterando as suas relações que são estabelecidas com seus colonos. Né? A Revolução Industrial, por exemplo, a Guerra dos Sete Anos, que foi contra a França, isso vai levar a metrópole, vai levar a Inglaterra a iniciar uma política mais tributária, né, mais agressiva. Né? E aí ela vai acabar, né, com aquilo que nós chamamos de negligência salutar.
O que é uma negligência salutar, gente? É aquela política, né, de não fiscalização do pacto colonial, né? E isso vai anunciar novos tributos, né, à população colonial. O que eu estou querendo dizer? Que conforme toda a colônia tinha, toda a colônia possuía o pacto colonial, que era aquele acordo que ele travava junto com a sua metrópole. Então, somente a metrópole poderia explorar a sua colônia e vender seus produtos para a sua colônia, e a sua colônia só podia fazer comércio com a sua metrópole. Isso é o pacto colonial. Só que a Inglaterra ela vai acabar, né, criando uma política de não fiscalização do pacto colonial, que vai se chamar a negligência salutar, né? Porque ela vai acabar deixando para lá, não vai ter tanto aquele rigor, né? Tanto aquele controle rigoroso sobre a sua colônia. Então, isso a gente vai chamar de negligência salutar. E nós podemos dizer que essa negligência salutar, talvez ela que vai ser o ponto inicial, né? O ponto de partida para que outras colônias, né, do mundo afora venham a buscar a sua independência, ok? Bom, eu trouxe também aí uns slides para vocês. Deixa eu só concluir aqui, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Cadê? Aqui. Bom, aí eu começo falando aqui, né, o slide, a gente começa falando assim, a independência dos Estados Unidos, né, a importância da independência das colônias inglesas na América, ela é incontestável, pois foi o primeiro grande ato de colônias contra a sua metrópole. Ela vai se destacar, né, ela se coloca, elas acabaram se colocando contra a submissão econômica e política dos imigrantes e dos seus descendentes, que haviam formado, né, uma sociedade e que passaram a ter interesses diferentes dos representados pelos diversos grupos metropolitanos. E a independência americana ela vai ter repercussões muito importantes, né, na própria Europa, inclusive na Inglaterra, né, que estava perdendo a sua principal área colonial, né, na França, e que anos depois também teria a grande revolução, né, nos territórios da colônia, né, nos territórios ibéricos, num novo mundo, ok? Então vamos entender um pouquinho melhor. Aí está dizendo que teve, né, o ato das colônias contra a metrópole e também a influência das ideias liberais, tá? Bom, galera, a gente primeiro precisa entender como que tudo isso vai começar. Bom, as 13 colônias, elas eram divididas, tá? Elas eram divididas em colônias do norte e colônias do sul. Durante os séculos 17 e 18, né, quando os calvinos, né, aqueles grupos, né, reformistas, né, os calvinos, eles acabaram saindo da Inglaterra por causa das perseguições da Igreja Católica, por causa da Inquisição. Então, muitos deles vão tentar a vida em outras colônias inglesas, né? Então, eles vão acabar saindo da Inglaterra, né? Milhares de ingleses, escoceses, alemães, né? Holandeses vão acabar deixando sua terra natal e vão se dirigir para a costa leste dos Estados Unidos, das 13 colônias da América, tá? E aí a gente vai ver a diferença entre as colônias do norte e as colônias do sul. Bom, galera, o que você precisa entender aqui, tá? Aqui, ó, a colônia do norte, ela era uma colônia de povoamento. As colônias do sul eram colônias de exploração, plantation. O que é isso? Bom, quando uma grande metrópole ela acabava, né, colonizando uma certa localidade, ela tinha que optar se ela ia transformar sua colônia numa colônia de povoamento ou apenas uma colônia de exploração. Vamos lá, Brasil. Brasil, a priori, né, no primeiro momento, ele não foi uma colônia de povoamento, ela foi uma colônia de exploração, ok? O povoamento do Brasil veio muitos anos depois, quase 3 séculos depois, muito tempo, 3 séculos depois é quando descobriram. Então, galera, aí, né, a gente tem que pensar, né? Ver, 1500, né, 1808, quando a família real acaba vindo para o Brasil, que aí é que é quando o Brasil realmente desalavanca, né? Então a gente vê aí, né, 3 séculos praticamente antes que eles povoassem. Então, no primeiro momento, o Brasil ele foi para os portugueses uma colônia de exploração. Só que nós vamos ver aí nessas, né, 13 colônias da América, né, essa divisão de povoados, né? Então nós vamos ver as colônias do norte, vão ser aquelas de povoamento, onde vai vir todo esse povo, vai vir morar, né?
Então, comparando com a América Espanhola e Portuguesa, né? Eles vão viver de policultura, eles vão viver de agricultura de vários gêneros alimentícios, né? Onde tinham propriedades familiares, né? A mão de obra deles não vai ser mão de obra escrava, né? Vai ser uma mão de obra assalariada, uma mão de obra de camponeses, né? Artesãos, né? E o mercado interno deles, né? Era um mercado voltado para o comércio interno realmente, não era um comércio para o exterior. E a gente vai ver, né, que o clima deles era igual ao da Inglaterra. Então preste atenção, se o clima deles era igual ao da Inglaterra, não tinha o porquê eles plantaram alguma coisa que fosse diferente da Inglaterra. Não fazia sentido. Se eles plantassem alguma coisa ali, se o clima era idêntico da Inglaterra, tudo que eles plantavam ali, eles poderiam plantar na Inglaterra. Então não tinha nada que diferenciasse, não tinha nada que surtisse efeito de exploração. Agora, já nas colônias do sul, né, o clima era um pouco mais temperado, era um clima mais quente. Então, dali, eles já conseguiam cultivar algo que fosse diferente daquilo, né, que talvez a Europa ou até mesmo a Inglaterra pudesse, né, explorar. Ok? Então nós vamos ver aí, né, as colônias do sul sendo voltadas para exploração, né, o plantation. O plantation é aquele tripé que a gente tem a monocultura, né, um latifúndio, né, uma grande extensão de terras com apenas o cultivo de um único gênero, né, e nós vamos ver a mão de obra escrava, ok? Então, plantation, né? Monocultura, latifúndio e mão de obra escrava. Então, é isso que nós vamos ver aí nas colônias do sul, tá? E se eles plantavam algo, matéria-prima, e que não tinha lá na Inglaterra e não tinha na Europa para os ingleses poderem comprar, então é aí que eles vão explorar essa parte das 13 colônias da América. Eles vão extrair, né, essa matéria-prima dessa parte aí. Tá olhando aí no slide, né? Vendia suas mercadorias para a Inglaterra, por isso não queria a independência, pois só lucrava vendendo para os ingleses. Então nós vamos ver aí um pouco de contradição, enquanto a população, né, do sul, das 3 colônias do sul, não queria ser independente, porque eles eram totalmente dependentes da venda, né, desse mercado externo, da venda dos seus produtos. Já a galera aí do norte, gente, preste atenção, tá? Aos poucos, essa galera do norte que fazia o mercado interno vai surgir uma pequena burguesia. E repara que se ela não tinha nada que surtisse o interesse, né, dos ingleses, aquelas colônias acabaram sendo esquecidas. Então são essas colônias que vão acabar sofrendo a tal negligência salutar, e vai ser essas colônias que vão crescer vai acabar emergindo uma grande burguesia, e são eles que vão querer lutar, dar o pontapé inicial para a independência dos Estados Unidos. Ok, galera? Até aí tudo bem? Acho que está dando para vocês entenderem bem, tá? Então deixa eu continuar aqui vendo o livro de vocês. Eu trouxe aqui, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, captura de janela. Consegui. Aqui, ó. Não, fiz errado, calma aí. Consegui aqui. Aqui, galerinha, preste atenção. Esse aqui é o livro de vocês, onde eu estou mostrando um mapa, né, para vocês observarem como que eram as 13 colônias da América. Tá? Então repara que era mais uma coisa litorânea, né? Não tinha todo aquele espaço como hoje a gente conhece os Estados Unidos, tá, galera? Não era isso não. Então vamos lá, vamos observar aqui o mapa e vamos ver que nós temos aqui, ó. Nós temos ainda pequenas cidades que ainda persistem nos Estados Unidos. Então nós temos aqui, ó, Massachusetts, Boston, né? Nova Jersey, Yorktown, né, que provavelmente seria Nova York, a Flórida, Geórgia, Carolina do Sul, Carolina do Norte, a Lusiânia, só que a Lusiânia não era, tá, gente? Não era terras ainda da Inglaterra, não.
tá? Então nós vamos ter territórios indígenas também, que também esses vão ser, né, na marcha para o oeste, né, vão acabar, né, dominando essa região aí. Então você repara só. Então o de verde, gente, de verde escuro, é os territórios da colônias do norte, tá? E deixa eu ver aqui qual é a corzinha aqui, tá? E essa mais cinza aqui eram as colônias do sul, tá? Então essas verdes claras também faziam parte das colônias do norte, ok? Então só para a gente poder visualizar e ter uma noção de como que era essa questão das colônias. Vamos prosseguir aqui. Ok. Bom, continuando a gente tendo entendimento, tá? Gente, pelo mesmo motivo, tá? Peraí, deixa eu ver se eu pelo mesmo motivo, né, o comércio triangular, que era realizado às margens, né, dos interesses metropolitanos, ele vai acabar sendo proibido. O que era o comércio triangular? É aquele comércio que vinha, né, Inglaterra, né, 13 colônias da América, e muitas das vezes eles faziam, né, um comércio, né, com territórios de ilhas antigas ali próximo também, tá? Bom, novos impostos vão acabar sendo criados, né? E entre eles vai existir um imposto chamado a Lei do Açúcar, que vai estabelecer mais rigor na coleta dos impostos sobre o açúcar e também na punição dos violadores, né? Aquele que violar também vai ter uma grande punição. Outra lei também que vai surgir nessa época é a lei do aquartelamento. O que vai determinar essa lei? Essa lei vai determinar, né, o alojamento, a concessão de alimentos e o transporte às tropas enviadas para a colônia. Vai também existir a lei do selo, essa também foi bastante importante, tá? Essa lei do selo vai criar o imposto sobre todos os papéis em circulação na colônia, gente. Bom, galera, então, com base, né, nos princípios liberais, os colonos eles vão protestar, né, contra essa nova relação com a sua metrópole, contra, né, essa quantidade de leis que eles estão começando a implantar, sobre o argumento de que eles não possuíam uma representação no parlamento britânico, né? Então, por que eles deviam ter essa taxação? Eles, né, para eles terem essa taxação, eles tinham que pelo menos ter uma representação lá no parlamento britânico. E eles vão criar o lema, né? Nenhuma taxação sem representação. Então esse vai ser o lema, né, desses primeiros colonos, né, das 13 colônias da América, que vão começar a contestar essa criação de várias taxas e várias leis, ok? E eles vão começar, né, a até mesmo exigir, eles vão começar a exigir, né, uma extensão dos direitos, né, propiciados pela Bill of Rights, né, aos estadunidenses, né? E a primeira reação concreta disso a gente vai ver no Congresso da Lei do Selo. Isso vai acontecer em 1765, tá? E o que vai acontecer nessa lei, nesse congresso da lei do selo, né? Os colonos vão tentar articular parcialmente, né, um boicote aos produtos importados da metrópole para forçar a suspensão da lei do selo. E o resultado vai ser parcialmente até positivo, galera. Só que uma vez, né, que as pressões, né, de negociantes ligados ao comércio atlântico começaram a levar, né, à abolição da lei. Só que novos tributos sobre produtos que eram exportados para as 13 colônias, como chá, vidro, corante, papel, eles acabaram sendo criados novas taxações sobre esses produtos aí. E aí, novos tributos, né, sobre produtos acabaram, né, foram articulados e a Inglaterra acabou recuando, né, repetidas vezes, tá, gente? Isso aí nós vamos ver não só aqui no Brasil também existiu, tá, gente? Essas leis de taxações, só que assim, por que muitos colonos acabaram discordando? Por quê? Se a Inglaterra, se os colonos não tinham uma representação, né? Se parte das colônias do norte não tinham, não era uma colônia de exploração, então por que pagar essas taxações, essas taxas tão altas, né? Enfim.
Bom, no final disso, a gente vai também deparar com a Guerra dos Sete Anos, que vai ser em 1763, né, que também vai trazer um novo elemento, né, nessa confusa relação entre metrópoles e colonos. Tá? Comerciantes ingleses vão se reunir lá na Companhia das Índias Orientais, né, onde estavam com grande quantidade de chá armazenado, e pediram, né, o monopólio da comercialização desse produto para as 13 colônias. Né? Apesar da redução do preço do chá, os colonos americanos eles não vão aceitar o estabelecimento do monopólio, pois eles queriam a liberdade de comércio. E aí, em 1773, né, Samuel Adams, né, que foi um líder dos colonos, né, membro, né, de um grupo pró-independência, né, que era se autonomeados Filhos da Liberdade, eles vão se disfarçar de nativos e misturar aos trabalhadores portuários lá de Boston. O que eles vão fazer? Eles vão lançar, né, todo o carregamento de chá da Companhia das Índias Orientais. E esse evento vai ficar, né, conhecido como a Festa do Chá de Boston. E como punição, né, a Inglaterra vai criar aquilo que os colonos vão chamar de leis intoleráveis, né, que vão estabelecer vários pontos. Tá? Então, daqui a pouquinho eu falo com vocês sobre essa lei, né, leis intoleráveis. Vamos prosseguir aqui no nosso slide, ok? Bom, aqui nesse slide aqui eu vim mostrando para vocês, né, as colônias, né, inglesas americanas, tá? Então, vamos observar aqui, né, as colônias do norte eram compostas por puritanos, né, calvinistas também, tá, gente? E se sentiram obrigados a abandonar a Inglaterra pela imposição da religião que era contrária a deles e também da dinastia Stuart, tá? Lembrando que a dinastia Stuart, eles eram católicos, tá? E os ingleses recém-chegados afirmavam, né, estarem cumprindo um desígnio divino de construir um novo país. Tá? Aí nós vimos aí a questão da negligência salutar, que foi um descaso contra as suas colônias, no caso as colônias de povoamento. Você vai perceber que essas colônias do norte elas vão ganhar uma autonomia perante a Inglaterra. Nós vamos ver aí nas colônias do norte o desenvolvimento de um importante mercado interno e uma emergente burguesia surgindo. Tá? E nós vamos ver também uma prosperidade dessas colônias do norte devido a esse desinteresse da própria Inglaterra lá no século XVII, né? Já que ela já enfrentava alguns probleminhas por lá, enfim. Então, a gente vai ver isso. Tá? Vamos falar um pouquinho sobre isso daqui, né? Continuando falando das colônias inglesas americanas. Com o passar do tempo, né, os ingleses começaram a criar uma elite norte-americana e também criar escolas, universidades, né? E o anseio deles, né, começou a diversificar dos dominantes. Então, por essa razão, a coroa vai adotar um controle mais rigoroso sobre sua colônia. E com a pacificação interna, a Inglaterra vai passar a estabelecer mais presença na colônia para mostrar o seu domínio. E aí, com a Revolução Industrial acontecendo lá na Inglaterra, né, ela vai começar a olhar para a sua colônia com outros olhos, pensando mais em fins lucrativos. Tá? Aí nós vimos o tal, né, comércio triangular, Europa, África e América, tá? Isso aí, no caso, é porque os colonos, né, alguns colonos acabavam desobedecendo o pacto colonial e comercializando com a África, tá? Diferença de interesses da colônia e da metrópole, né? Essa diferença é o que vai aumentar as tensões. Então, nós temos aí, né, acontecimentos que vão ocorrer no desempenho disso tudo aí. Nós vamos ver a Guerra dos Sete Anos contra, né, França e Inglaterra. Tá? Como eu falei, a França ela possuía terras aonde hoje é os Estados Unidos, aqui na América do Norte. E a gente vai ver uma guerra sendo travada, tá? A preocupação, né, das potências europeias com o crescimento, o prestígio e o poder de Frederico II, que era rei, né, rei da Prússia. E a disputa entre a Grã-Bretanha e a França
pelo controle comercial e marítimo das colônias das Índias e na América do Norte. Então, isso vai ser o ponto de partida. Só que os ingleses vão vencer e vão tomar terras da França. E aí a situação econômica dos ingleses já era bastante complicada, né, devido aos, vai continuar bastante complicada devido aos altos custos, né, com a guerra. Isso aqui são as leis que eu acabei de falar para você, né? A diferença, né? No caso, os ingleses, eles vão necessitar de maiores fontes de recursos, né? E eles vão criar novos impostos. Eles precisavam, né, compensar os gastos que eles tiveram com as guerras. Então, eles precisam criar taxas, eles precisam criar tributos para que eles compensem esse dinheiro. Então, nós vamos lei do açúcar, foi o aumento do preço do açúcar, né? Lei do selo, né? Onde documentos públicos deveriam exigir um selo inglês que era somente comprado na metrópole. Então, qualquer documento, né, tinha que ter esse selo e esse selo era caríssimo, né? A reação imediata, né, do colono americano que dizia não ter participação lá no parlamento inglês, acabou não admitindo essa taxação de impostos ingleses. E com isso a gente vai ver a anulação da lei do selo, né, mas a compensação eles vão colocar outra no lugar da lei do selo. Então, continuando falando o que eu disse aqui para vocês, né? Então, nós vamos ver o monopólio inglês, né, perante o chá. Gente, o chá é algo muito importante na Inglaterra, tá? Eles têm o horário deles do chá, né? Todos os dias, no horário do chá, quando dá as 5 da tarde, eles tomam chá. Então, chá é uma tradição, né, totalmente inglesa, né? Os ingleses, eles têm o hábito de tomar o chá. Isso é muito importante para eles, tá? Então, nós vamos ver o monopólio inglês, né, perante o chá de todas as colônias, o que acabou prejudicando os norte-americanos que compravam de outras áreas, né? E assim os norte-americanos eles vão passar a contrabandeá-lo. E aí a festa do chá de Boston, nós vimos, né, que vai ser aquele cara que vai entrar clandestinamente. A gente vai ver Samuel Adams, né? Que ele vai acabar entrando clandestinamente, né? Lá na Companhia das Índias e ele vai, né? Jogar, né? Toda a remessa de chá, né? No mar. É isso que ele vai fazer, né? Vai afundar, né, o navio jogando ao mar todo, né? A frota de chá. E aí vai, em contrapartida, né, em resposta a esse ato, nós vamos ver aí a Inglaterra criando as leis intoleráveis, né? Que vai ser a reação inglesa perante ao crime, né, que eles cometeram de ter, né, afundado o navio, jogado chá ao mar, enfim, tá? E aí vai surgir aquele clima de revolução. Tá? Então, deixa eu explicar agora para vocês o que foram, né, os pontos, né, que foram estabelecidos nas leis intoleráveis. Primeiro ponto, nós temos aí, né, eles fecharam o porto de Boston até que a indenização devida fosse paga à Companhia das Índias. Segundo, né, a transformaram Massachusetts em colônia real, onde ela deveria ser administrada diretamente pelo governo britânico. Então, a Inglaterra trouxe, né, um poder britânico para ficar controlando aqui Massachusetts, né? Outro ponto das leis intoleráveis, né, a transferência do poder jurídico nas colônias para os tribunais metropolitanos. E mais um ponto, né, das leis intoleráveis foi o aumento da quantidade de tropas de exército para fiscalizar o cumprimento dessas leis. Bom, como nós já vimos, isso aí parece que vai ser o estopim, né, da revolta, o estopim aonde as pessoas vão acabar se revoltando, né, contra, né, essas chamadas leis intoleráveis, tá, galera? Então, aí a gente vai ver isso. Então a gente vai reparar que com relação que as relações entre os colonos, né, e a metrópolis acabou ficando degradada, né, onde esses colonos estadunidenses eles vão acabar se organizando, né, num congresso, que vai se chamar o Primeiro Congresso Continental, que vai ser na Filadélfia. E aí, nesse primeiro Congresso Continental da Filadélfia, eles vão decidir, né,
intensificar o boicote às mercadorias britânicas. Eles vão decidir confiscar as importações metropolitanas, eles vão recusar as leis intoleráveis e vão até pleitar um novo congresso caso a Inglaterra não atendesse às exigências das 13 colônias. Diante, né, da recusa lá do rei Jorge III em aceitar esses termos dos colonos, né, devido a isso, vai se ocorrer novamente um ano depois, né, o segundo Congresso Continental da Filadélfia. Esse segundo congresso ele durou mais tempo, ele durou de 1775 até 1781. Claro que não foi esse tempo todo, são várias reuniões que eles vão fazendo, vários congressos. E nesse segundo congresso da Filadélfia, eles vão decidir pelo uso da força como forma de resistência. E aí vai acabar criando um exército continental que vai ser liderado por nada mais nada menos que George Washington, né? Aí ó, Washington, capital dos Estados Unidos, né? Em homenagem a esse cara que vai batalhar bonito lá, tá? Bom, e aí em 4 de julho de 1776, o Congresso, né, no caso o segundo Congresso da Filadélfia, ele vai decidir pela separação total da metrópole e vai aprovar a Declaração de Independência dos Estados Unidos, galera. É 4 de julho de 1776. E aí, Thomas Jefferson, que era um grande iluminista, né, um dos grandes também articuladores, né, desse documento, ele vai basear-se, né, na ideia, né, da defesa dos direitos individuais e do direito de revolução. E aí os colonos eles vão contar com o apoio da França, né, por meio do Tratado da Aliança Franco-Americana. Por que a França vai ajudar os colonos? Porque a França se sentiu prejudicada na Guerra dos 7 Anos, porque a França perdeu terras lá na América do Norte devido à Guerra dos 7 Anos, ok? E vai surgir então o Tratado de Paris, que vai ser assinado em 1783, né, onde vai ser o ponto final desse longo processo, né? Vai ser quando a coroa britânica ela vai reconhecer oficialmente, legitimadamente a independência dos Estados Unidos, tá? Legitimamente vai ser declarado a independência, né? Quando a coroa, geralmente isso ocorre também, tá? Quando houve independência também no Brasil, né? Parece que Portugal só reconheceu definitivamente só 2 anos após. Ok, galera? Então, vamos voltar um pouquinho aqui para o nosso slide. E vamos prosseguir aqui, tá? Só finalizando. Bom, os norte-americanos eles vão pedir, né, para que a Inglaterra parasse com o impedimento sobre o seu desenvolvimento. E aí vão surgir conflitos armados que vão dar origem à Guerra de Independência. Então, em 1776 vai haver a criação dos Estados Unidos, onde a França vai apoiar os colonos do caso. Em 1783, a independência vai ser assinada, né, vai ser declarada, vai ser legitimada pela coroa britânica e também assinado o Tratado de Versalhes. Bom, aqui eu tenho um resumo do que eu trouxe para vocês, tá? Vou deixar aqui para quem quiser copiar esse resumo, tá? Passar esse e esse daqui também, ok, galera? Só para você, tá? E nós terminamos. Ok, deixa eu parar aqui, senão a gente vai acabar prosseguindo. Eu vou abrir aqui o livro, isso aqui é o livro de vocês. A gente vai acabar acompanhando agora pelo livro, tá? Vamos falar um pouquinho, né, agora da formação dos Estados Unidos. Então agora ele não é mais colônia, agora ele é um país concreto, um país formado. Então agora que já se estabeleceu, né, a independência, né, desse grande país, então agora ele precisa normalizar a sua política, normalizar a sua economia, normalizar a sua população, né, ver quais vão ser as suas doutrinas, qual vai ser o seu modo, né, de governar, né? Então, nós vamos ver isso aqui agora no livro. Quem quiser acompanhar comigo, eu estou na página 225, tá? Vocês podem estar acompanhando comigo, ok? Deixa eu ver o nosso tempinho. A gente tem tempinho ainda, tá bom, tempinho, né? Então, vamos lá, galera. Então, prosseguindo aqui. Bom, nós vamos ver, né, o novo país, enfim, sendo formado, sendo criado lá na América do Norte.
E ele vai ser o primeiro país a implementar, né, seus ideais liberais. Então, ele vai ser o primeiro país, tá, podemos dizer, né, na América, né, a implantar ideais liberais dentro da né, do seu modo de governar. Os federalistas vão acabar reagindo a essa Constituição que possuía ideias liberais, né? E vai colocar em prática vários princípios, né, do liberalismo. Embora ele vai manter, né, certos tipos de interesses políticos e econômicos locais, daquela burguesia que estava emergindo, enfim, né? E eles vão permanecer com algumas coisas, como também vão permanecer com a escravidão. A escravidão vai continuar sendo aceita, tá? E entre os principais pontos da primeira Carta Magna americana, da primeira Constituição, vamos ver aí, galera. Se você quiser sublinhar, também é de suma importância, ok? Então vamos lá, nós temos aí república, né? Foi instaurada uma república. Essa república é uma república acabou que foi tudo, né? É uma república presidencialista, ok? Nós temos aí também na Carta Magna, na Constituição dos Estados Unidos, a tripartição dos poderes, executivo, legislativo, judiciário. Nós vamos ter aí o bicameralismo, né, com o Senado, que vai ser representado, né, que vai ser o representante dos estados, né, onde vai ser 2 senadores por estado. Por isso que é né, bicâmara, Câmara dos Deputados, né, no caso do Senado. Então, nós vamos ver 2 senadores por estado. E a Casa, né, dos Representantes, né, onde eles eram representados os distritos menores. Eles vão representar os distritos menores, porque o número total de representantes de cada estado seria proporcional à quantidade de habitantes. Vamos ver o voto censitário, sendo a renda o critério de participação no processo eleitoral. Então, o voto censitário é aquele voto que depende da sua renda, né, sua renda monetária, sua renda econômica. Então, eles vão estipular qual é a renda que você pode, né, a partir de qual renda que vocês podem participar da votação, tá? Estado laico é aquele estado que não há imposição da religião sobre a Constituição. Religião está totalmente separada, né, da Constituição. Então, a religião ela não intervém na economia, não intervém na política, não intervém no Estado. Então, por isso o Estado é laico. Temos também aí, como eu disse para vocês, a manutenção da escravidão, ok? Então, esses aí são alguns pontos que teve-se, né, na primeira Constituição, né, do então Estados Unidos da América, né? Prosseguindo aqui, nós temos aqui a imagem, né, da assinatura dessa Constituição dos Estados Unidos, tá, galera? E Thomas Jefferson, ele participou, tá? George Washington também, ele acabou presidindo, né, aquele congresso, né, da Convenção da Filadélfia, ele que também vai assinar, né, a questão da independência, né, da criação desse novo país. Bom, galera, então nós vamos ver aí, né, que essa Constituição ela vai acabar sendo considerada muito centralista, né, por um determinado grupo que são os antifederalistas, né? E daí esses antifederalistas vão acabar enfrentando muita dificuldade, né, para que alguns estados aprovassem essa nova Constituição, essa carta. E como solução, né, conciliatória, eles acabaram aprovando pelo Congresso uma série de novas medidas que vão procurar salvaguardar, né, que não prejudique, né, os direitos individuais, que são conhecidos como os direitos, né, a Declaração dos Direitos do Cidadão. E aí eu estou citando alguma delas para vocês. Só estou um pouquinho aqui porque o sol está batendo aqui em mim. Deixa eu o sol tá batendo um pouquinho, pronto, acho que deu uma melhoradinha aqui. Então, também é legal se a gente puder também sublinhar, né, alguns itens da questão da Declaração dos Direitos, né, do cidadão. Então, se você puder, se você quiser sublinhar, então vamos lá, eu tenho aqui, ó, liberdade de imprensa, deixa eu sublinhar tudo isso aqui primeiro. Ok. Então, nós temos aqui, ó, liberdade de imprensa, de expressão e de religião e direito de se reunir pacificamente, de protestar e de exigir mudanças, né? No caso, essa foi a primeira emenda.
Temos a questão do direito dos estados livres, né, de constituírem uma milícia organizada. A milícia, no caso, não é a milícia de hoje em dia, tá, gente? E com isso, o direito do povo, né, de possuir e usar armas sem impedimento do governo central. Essa foi a segunda emenda. Proteção contra buscas, confisco de propriedade e prisão injustificadas. Quarta emenda. Cumprimento dos procedimentos legais em todos os casos, né? Em todos os casos criminais. Quinta emenda. Direito a um julgamento justo e rápido. Proteção contra penas cruéis e incomuns. Constatação de que poderiam haver direitos fundamentais que não estivessem explicitados, né, na Constituição. Ok, galera? Então, isso aí foi alguns itens, né, que permearam, né, essa então Declaração dos Direitos do Cidadão, okay? Que era uma forma dessas pessoas, né, poderem estar resguardando os seus direitos. Tá? Então, eles acabaram, os grupos antifederalistas acabaram, né, aceitando essa Constituição. Em contrapartida, né, essa nova Declaração dos Direitos, essa emenda, né, acabou sendo colocada na Declaração dos Direitos do Cidadão. O que é uma emenda? A emenda é quando você emenda alguma coisa, né? Eu vou emendar o papel no outro. Então, uma emenda é quando já existe uma Constituição, já existe uma lei e acaba ganhando uma emenda, né? Algo, né, para ressaltar aquilo que antes talvez já existia ou não, ok? Bom, como nós vimos aqui, eu vou voltar aqui em cima no mapa que eu mostrei para vocês, tá? Esse mapa aqui. Se vocês repararem, gente, essa região aqui, né, que tá aqui, territórios indígenas, Louisiana, essa parte aí é o oeste. O oeste não era habitado, aliás, era habitado por territórios indígenas, né? Indígenas, aqueles indígenas que a gente vê nos filmes de cowboys, né? Era um pouco diferente dos nossos indígenas que foram encontrados aqui no Brasil. Esses indígenas aí não andavam pelados, mesmo por causa do clima, né? Enfim. Então, nós vamos ver agora a especulação, né, dos Estados Unidos em fazer uma marcha para o oeste, a fim de dominar essas regiões que até então eles achavam que não eram tão habitadas, ok? Então, vai vir a parte aqui que fala a marcha para o oeste, ok, galera? Então, vamos lá, continuar aqui. Vou trazer um slide aqui também para você, mais um slide aqui, que é a marcha para o oeste. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu ver se eu abro aqui. Abre. Ok. Então, aqui, ó, a marcha para o oeste. Então, vamos ver o que foi essa marcha para o oeste. Bom, isso daqui, né, é como se fosse uma deusa que está guiando os colonos, né, no seu destino manifesto. Já já você vai saber o que é isso aqui, tá? Bom, galera, tá? A Marcha para o Oeste ela vai se tornar um fenômeno intenso entre as décadas de 1860 e 1890, né? Onde eles queriam a facilitação de aquisição de propriedade no Oeste. Né? E aí vão proporcionar leis, né? Lei da Terra, né? O Homestead Act, né? Que vai ser sancionada lá por Abraham Lincoln, né? Onde eles vão atender pressões dos grupos produtores, eles vão contribuir para uma intensidade de pessoas que vão estar procurando a aventura de uma vida nova em terras ainda não desbravadas, ok? Então, prosseguindo aqui, falando da Marcha para o Oeste, gente. Então, ó, com a independência assinada lá em Paris, né, os estadunidenses vão garantir a posse das terras do Oeste até o rio Mississippi. E com a intensa, né, imigração dos europeus para a América ao longo do século XIX, os Estados Unidos acabou dando início a um processo de expansão territorial em direção ao Pacífico, né, que na conquista era muito longe, né? Então nós vamos ver aí ser chamada Marcha para o Oeste. E vamos ver fatores econômicos, né, que vão ser necessários nesse momento, como, por exemplo, a necessidade de terras para a agricultura, né, dificuldades sociais, né, a questão da perseguição aos novos grupos religiosos, né, então eles vão querer montar uma cidade, um novo despertar, e também questões políticas, né, que vão servir como catalisadores desse processo. Então, essa marcha para o oeste era uma justificativa
ideologicamente, né, feita pelo Destino Manifesto. O que era um Destino Manifesto? Olha só, vou voltar novamente a essa imagem aqui, ó, o Destino Manifesto. O que era o Destino Manifesto? Era aquela concepção de que afirmava que os estadunidenses, a população estadunidense, havia sido escolhidas por Deus para ocuparem as terras a oeste do seu território. Então, é uma coisa meio que religiosa. O que vai acontecer? Né? Eu vou dar um exemplo das cruzadas. Quando aconteceu as cruzadas, né? Os líderes religiosos, eles começaram a inventar meios termos para ter pessoas para ir nas cruzadas. Então, o que o governo Abraham Lincoln vai fazer? Ele vai criar alusões, tá? Para que ele consiga ganhar pessoas para ir junto com eles na Marcha do Oeste. Porque, na verdade, não era só conquistar, eles tinham que conquistar e tinha que povoar essa nova terra. Então, um deles vai ser essa ideologia religiosa, né? Onde que vai afirmar que os estadunidenses, né, haviam sido escolhidos por Deus para ocupar essas terras a oeste. E aí os norte-americanos, né, eles foram escolhidos pelo destino para dominarem a América, né? Onde dizia um dos precursores, que era John O'Sullivan, né, que é um misto, né, de liberalismo, é um discurso, né, com desenvolvimento liberal e uma teoria de predestinação, né, onde eles vão ser incentivados pela crença, onde milhares de pessoas, né, vão ser pioneiras e vão enfrentar, né, as dificuldades e vão desbravar esse oeste, que vai possibilitar um grande crescimento, tanto geográfico quanto econômico para os Estados Unidos, né, onde eles vão adquirir áreas ricas em ouro, ricas em petróleo, e além disso vão desenvolver atividades também, como a agricultura e também a pecuária, tá? Então isso aí, tá? Essa imagem aí, né? Que demonstra, simboliza, né, o avanço, né, tecnológico, né, das pessoas em avante, né, desbravando essas terras aí do Destino Manifesto, segundo o qual os estadunidenses estariam destinados a povoar e desenvolver essas terras, né, consideradas selvagens do Oeste. Ok, galera? Então, deixa eu só ver aqui o nosso tempinho. Eu vou dar uma paradinha agora aqui, porque a gente vai estar terminando o primeiro tempo. E aí eu vou voltar para a gente continuar falando sobre a marcha para o oeste, tá bom? Então eu vou parar e volto aqui para a gente continuar, ok?